Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontre uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Se não tiver ninguém bonito aí embaixo, é só olhar aqui para cima, tá bom? Mas é olhar para esse lado de cá, né? Uma alegria poder estar aqui na cidade de Breves nessa noite. Quero cumprimentar o pastor Marconi, a pastora Nara, o pastor Ritter, que foi uma companhia daquelas no voo de Belém para cá, veio me passando medo de lá aqui, irmãos. Isso não se faz, pastor, né? A cantora é Priscila, que nome diferente, o acento está diferente. Deus abençoe. Senador Zequinha Marinha, meu grande amigo. Deputado Olival, companheiro, guerreiro das lutas mais intensas na Câmara dos Deputados, Deus te abençoe. Senhor prefeito Charão Leão, é isso? Se falar 3 vezes esse nome, está batizado com o Espírito Santo. Charão Leão, né? E a deputada Andréa Charão, Deus abençoe vocês. Meus amigos de longa data, Quarteto Gileade, ouvir vocês é sempre uma grande alegria. Me traz profundas memórias e lembranças boas. Deus abençoe todos vocês. Pastor Marcos, uma alegria ter lhe conhecido. Foi lá no meu quarto me levar a açaí. Então, se der qualquer problema no arrebatamento, eu dou a minha carteirinha para você ir no meu lugar, tá bom? Abra sua Bíblia comigo na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 2 e no versículo de número 9. Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2 e o versículo de número 9. Deus está aqui. Quem encontrou, diga amém. Mas, como está escrito, as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e não subiram ao coração do homem, são aquelas que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu vou ler mais uma vez. Mas, como está escrito, as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e não subiram ao coração do homem, são aquelas que Deus preparou para todos aqueles que vieram a esse evento nessa noite daqui em Breves. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém. Isso. Aperte a mão da criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos e mais uma vez este ginásio ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus mistérios, cerque este ginásio com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem da cidade de Breves. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus. Toma ela nas suas mãos esta noite. Mas faz isso agora. Agora. Meu Senhor. Fala conosco. Fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz
Os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Eu gostaria de pedir ao sonoplasta, que eu não sei quem é e onde está. Onde está o sonoplasta? É o senhor? Tudo bem? Consegue me dar um pouquinho mais de som aqui no palco? E um pouquinho de agudo, aí você vai ganhar um beijo. Pela cara dele, ele está carente. Final do culto, tá vendo? Vocês não pedem, ele não dá som para vocês. Eu peço, ele gosta mais de mim do que de vocês. Tá vendo? Obrigado, viu, filho? Vai ganhar um beijo. Se o som ficar desse jeito, vai ganhar 2 beijos, tá bom? A igreja pode dar um grito de glória a Jesus? Eu vou ministrar a palavra, mas eu preciso fazer um pedido antes. É só um pedido, tá? Pedido não é ordem, é só um pedido. Eu tenho muita dificuldade de estar pregando e as pessoas andando. Se você puder encontrar um lugarzinho agora e sentar, eu vou te agradecer, tá bom? É muito ruim você estar num ambiente e as pessoas não parar de andar. As pessoas às vezes esperam uma palavra que venha do céu para elas, e o culto às vezes tem 2, 3 horas. Mas nem sempre Deus fala ininterruptamente 2, 3 horas. Às vezes é uma única palavra, mas naquele momento que Deus ia falar com você, o crente levantou do seu lado e roubou sua atenção. Aí você perdeu a bênção. Então é um pedido. Como eu disse, não é ordem, é um pedido. Porque vai que de repente você tem uma diarreia, daquela que não tem Imosec que resolva. Aí nós vamos entender então. Se você vê alguém levantar e sair correndo aqui dentro do ginásio, entenda, foi diarreia. Amém, igreja? Agora eu preciso de vocês, olhem para mim. Tem alguém do seu lado andando? Fale para a pessoa, encontra um lugar para sentar, por favor. Isso, estou esperando. Eu vou pregar pouco, agora é 8h56. Devo até às 3 da manhã eu termino de pregar aqui. Tudo falso, né? Daqui a pouco vai levantando um, o outro, fica só eu e o pastor Ritter aqui, né? Pronto. Agora sim, o que eu vou falar nessa noite pode mudar a sua história para sempre. Então eu preciso da sua atenção. Mas antes eu preciso te fazer um convite. Eu convido vocês a fazer uma viagem comigo nessa noite. Mas é uma viagem só de ida para dentro do coração de Deus. Quem quer fazer essa viagem comigo? Então dá mais um grito daquele tamanho que só vocês sabem dar. Pronto. Me acompanha no teclado o pastor Roberto Marinho, que dando tudo certo no final ele vai ministrar para nós, porque ele é cantor, é levita e é ministro de louvor. Querida igreja, para estes 80 anos da Assembleia de Deus em breves, eu orei e pedi ao Senhor uma palavra. E a palavra que o Senhor me deu, talvez não é aquela que você gostaria de ouvir, mas com certeza é aquela que você precisa e você vai ouvir. Quem conhece as epístolas do apóstolo São Paulo, sabem que Paulo era extremamente cuidadoso. Paulo é aquele ministro diferente, diferenciado. Carregava dentro dele todos os dons possíveis, e alguns para nós até inimagináveis. Paulo foi o homem que conseguiu prender a respiração e mergulhar no rio do avivamento. E ele conseguiu ir onde nenhum de nós fomos. Só que ele não conseguiu tocar o fundo do rio, ou seja, existem profundezas na revelação de Deus que Deus ainda não deu para ninguém. Ele está esperando alguém que tenha fôlego suficiente para navegar em águas profundas e receber aquilo que ele não deu a ninguém ainda. Quem sabe nessa noite aqui em breves Deus encontre meia dúzia de loucos que tem vontade de ver aquilo que os olhos não viram, de ouvir aquilo que os ouvidos não ouviram, e quem sabe sentir aquilo que os corações ainda não sentiram. Quando Paulo escreve as cartas à igreja de Corinto, ele escreve as cartas em tom de memória. Diga comigo, memória. Mais uma vez. É bom entendermos isso. As cartas não foram escritas para se plantar uma igreja. As cartas foram escritas para uma igreja que já estava plantada, Júnior. As cartas foram escritas para trazer aquela igreja ao centro, ao cerne de um caminho que ela havia deixado de percorrer.
A história vai nos dizer que o apóstolo Paulo, em uma das suas grandes viagens missionárias, dentro de um dos navios, foi abordado por um crente da igreja de Corinto. Um rapaz novo que reconheceu o velho apóstolo, se aproximou, se apresentou e disse ser membro da igreja de Corinto. E o velho Paulo, como todo pastor que quando passa por uma igreja e deixa ela para trás e mais tarde encontra algum membro, fica todo eufórico e feliz, vai fazer perguntas. E Paulo então pergunta ao rapaz: como está a igreja de Corinto? E o rapaz, todo treinado dentro da religião, vai dar as respostas que, segundo ele, eram respostas que supririam a pergunta de Paulo. E o rapaz começa a dizer: a igreja vai bem, obrigado. A igreja construiu vários templos, a igreja se esparramou pela Ásia, a igreja tem feito história. E ao término desta palavra, diz o historiador que Paulo não se empolgou, pelo contrário, perguntou ao rapaz assim: você não entendeu a minha pergunta? Eu estou perguntando como está a igreja de Corinto. O rapaz se recompõe, pensa e diz: agora eu entendi a pergunta. A igreja está bem, a igreja está fazendo a obra, a igreja tem vários centros de habilitação de crianças, a igreja está cuidando dos órfãos, das viúvas, a igreja tem até UPAs para cuidar dos doentes. A igreja está impregnada na sociedade, transformando conceitos e valores sociais. A tradição diz que o velho Paulo olha para o rapaz e diz: você ainda não entendeu a minha pergunta. Eu perguntei como está a igreja de Corinto. Sem entender muito bem, diz o historiador que o rapaz ficou sem saber o que falar. E ele então pergunta: do que o senhor está falando? E Paulo passa a dizer a ele: existem duas igrejas. Existe a igreja organização e a igreja organismo. Palavras que parecem similares, mas são diferentes na essência. O que é a igreja organização? A igreja organização é aquela que tem deveres e direitos para com o Estado. Para ela ser fundada, formatada, ela precisa de homens à sua frente. É a igreja que está constituída em um papel como uma organização ou uma agremiação religiosa. Tal igreja como organização, ela tem CNPJ, tem endereço físico, ela tem contas em banco, ela é dona de patrimônios, ela é dona de terrenos, ela é dona de templos, ela é dona das cadeiras, dos bancos, ela é dona do som. A igreja como organização tem contas bancárias, como eu disse, porque ela recebe dinheiro, então ela precisa guardar o dinheiro e usar o dinheiro quando necessário. Esta é a igreja, a organização. E quando Paulo pergunta ao rapaz como vai a igreja, o rapaz só se lembra da igreja como organização. Porque como todo bom crente, depois de muito tempo, e aquela igreja tinha 20 anos, uma igreja que passa mais de 5, 10, 15, 20 anos, a maioria dos seus membros acabam envelhecendo dentro dela. E existem duas nomenclaturas que você deve escolher uma só nesta noite: ou você é um crente velho, ou você é um velho crente. E qual a diferença, pastor? Ela é gritante. O crente velho é aquele que a sua fé envelheceu. Ele absorveu tudo que a religião ensinou a ele sobre aparência, sobre costumes. Ele conhece doutrinas, ele conhece dogmas, ele conhece tudo que pode e não pode ser feito. E por isso, ele julga as pessoas exatamente por causa dessas coisas tão pequenas. Já o velho crente, aquele que está na igreja, e para ele não importa o que a pessoa está fazendo do seu lado esquerdo, do seu lado direito, ele só tem olhar para o Salvador. Para ele, se der problema no ministério, se tiver um escândalo com pastores, nada isso afeta a fé dele. Pelo contrário, ele vai orar. Ele não se escandaliza quando alguém diz: você viu quem caiu? Mas ele se alegra quando alguém diz para ele: você viu quem Deus levantou? Então não dá para ficar dos dois lados da banda. Tem que escolher um lado: ou você é um crente velho, ou você é um velho crente. Um crente velho, eu conheço ele só de olhar para ele no meio do culto. Ele passa o culto todo olhando para o pregador com uma cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Dá uma olhadinha do seu lado, você vai pegar a pessoa desse jeito que eu estou falando. Esse é o crente que envelheceu na fé. Ele passa o culto inteiro olhando para a gente com o olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Ele vem para uma festa como essa, um aniversário de alguém que está completando 80 anos e não consegue sentir alegria.
Vem para uma festa e não abre a boca. Eu nunca vi festa sem barulho. Aí fica olhando o pregador com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro e esse queixo de concreto. Diferente do velho crente. Não importa se ele aceitou Jesus agora há um mês ou se ele aceitou Jesus lá, logo depois que a água do dilúvio abaixou na terra. Ele entra aqui dentro e ele tem a percepção de que a presença de Deus está no ambiente. O pregador pode faltar do culto, pode faltar do congresso e ele não se escandaliza. O cantor pode também não vir, porque ele sabe que o dono da festa não falta da festa jamais. Ah, meu Deus. A igreja como organização, ela é fria por natureza. Pergunte por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Porque ela necessita 101% do homem. Eu me lembro, pastor Marconi, quando eu fui registrar a nossa igreja, fiquei tão feliz. Fui lá no cartório. Eu moro numa cidade muito pequena. Minha cidade é 1/3 do tamanho dessa aqui, e todo mundo se conhece. E o rapaz do cartório era meu amigo de infância. E ele falou: o que você veio fazer aqui, Feliciano? Eu disse: eu vim registrar uma igreja. Ele disse: que felicidade. Então ele sentou lá no computador dele e começou a me fazer perguntas. Ele disse: pois bem, vamos lá, qual é o nome da igreja? Eu disse: Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Catedral do Avivamento, filiada a CGADB. Ele disse: poxa, colocou o nome lá. Ele disse: agora eu preciso que você me diga quem é o dono da igreja. E eu todo empolgado disse: Jesus de Nazaré. E ele falou para mim: você tem o CPF dele? Eu disse: não. Ele disse: e o RG dele, você tem? Eu disse: também não. Você tem o CNPJ dele? Eu disse: também não. Ele disse: então não tem como registrar essa igreja. Eu falei: por quê? Porque essa igreja tem que ter um dono disso. Mas estou te falando que o dono é Jesus. Ele disse: e se cair o teto em cima da igreja na hora do culto e morrer um crente? Quem é que o Estado vai processar? Esta igreja precisa de alguém que represente ela aqui nessa terra. Você pode colocar o nome que for. Para nós o cartório é dono. Você pode chamar de presidente, de diretor, chame do que você quiser. Para nós é dono. E com muita tristeza eu coloquei lá o meu nome. Ele disse: agora eu entendi, você é o dono da igreja. Eu saí dali com o coração tão triste. Falei: Jesus, me perdoa, Senhor. A igreja é sua, mas o homem está falando que é minha. Eu tive que falar que é minha. O Senhor disse: Marco, fica tranquilo. Eu disse: por quê? Porque ele não está errado não. Você é dono dessa igreja que você registrou aí na terra. A sua igreja é recém-nascida. A minha já está na terra há 2000 anos. A sua se chama Assembleia de Deus, Catedral do Avivamento. O Senhor disse para mim: a minha, Marco, tem outro nome. Eu disse: qual é o nome? Ele disse: aí agora é Marco. Aqui é Marconi. Aqui é Ritter. Aqui é Príscila. Aqui é Olival. Aqui é Gileade. Aqui é Marcos. Aqui é Júnior. Aqui é Roberto. E eu falei: como? O Senhor disse: porque esta é a verdadeira igreja. A igreja organismo. Por quê? Porque a igreja organismo, ela respira, ela sente dores, ela precisa de carinho e afeto, ela precisa de correção. Quando a trombeta tocar, o templo não pode subir, as cadeiras não sobem, a conta do banco não sobe, as nomenclaturas que nós temos, pastor, presbítero, evangelista, bispo, apóstolo, quarto membro da trindade, seja o que for, essas coisas não sobem. Porque a trombeta vai tocar no ouvido da igreja organismo. E eu não sei vocês aqui em breves, mas se a trombeta tocar nessa noite, e daqui dessa multidão só 2 crentes subirem para o céu, um sou eu, quem é o outro? Vem comigo, deixa eu ver. Então dá um grito mais alto do que esse, por favor. E então Paulo explica para o rapaz a diferença da igreja organização e da igreja organismo. Quando o rapaz entende, ele diz: ah, agora eu entendi. E a notícia que eu tenho para o senhor não é boa. Por que não, garoto? Porque a igreja, o organismo, os crentes, a Maria, o José, o João, o Felipe, o Antônio, o Marco, o Carlos, o Roberto, esses estão doentes. Doentes como, filho? Bom, eu sou novinho, mas pelo que eu escuto do meu pai, do meu avô, que foram seus discípulos,
Eles estão doentes na alma. Por quê, filho? Porque o meu pai me conta histórias que para nós, a minha geração, é lenda. Como assim? Meu pai conta que tinha cultos que alguém levantava em línguas e outro levantava e interpretava. Meu avô conta que quando os crentes se reuniam, de vez em quando alguns adoravam a Deus com tanta intensidade que alguns caíam no chão como mortos. E não estavam mortos, haviam sido arrebatados em espírito. Minha mãe conta que houve vezes de alguém se levantar e falar: assim diz o Senhor. E a eternidade ser revelada através da boca dos crentes. E o velho Paulo dizendo: mas isso é verdade, porque há 20 anos, quando eu plantei esta igreja, eu ensinei esta igreja. E o rapaz disse: mas hoje não acontece mais isso, Paulo. Nós cantamos, nós temos na nossa liturgia, nós temos começo e horário para terminar o culto, nós temos tudo. De vez em quando um ou outro dá um grito, de vez em quando um ou outro fala em línguas, mas não temos mais aquilo que os nossos pais falaram. E Paulo vai puxando a língua do rapaz, como todo bom pastor faz, até que Paulo descobre o motivo. E foi por causa desse motivo que ele escreveu a primeira carta aos Coríntios, 20 anos depois de ter passado por lá. O motivo era triste, era horrível. A igreja de Corinto havia se acostumado com os pecados. Quando Paulo pega aquela pena com nanquim e escreve em um papiro a carta, no capítulo 5 ele começa a dizer assim: é sabido que há entre vós uma espécie de pecado que nem o ímpio pratica. Uma espécie de pecado que não tem nome entre os ímpios. É sabido que um filho dormiu com a mulher do seu pai. Em qualquer civilização isso deveria ser chamado de incesto. Mas não era incesto, porque o filho não dormiu com a mãe, o filho dormiu com a mulher do pai. O pai era viúvo ou divorciado, casou de novo. O pai casou com uma moça nova, o pai ia trabalhar e o filho dormia com a mulher do pai. Só que o rapaz conta para Paulo que a igreja inteira sabia, e ninguém tomava uma atitude. E aí eu fui vasculhar os livros, as histórias. Eu tive que descobrir isso em Israel com um livro de um rabino me ensinando. Espero que ninguém se escandalize. Sabe por que ninguém tocava no assunto na igreja? Porque o dízimo do pai do garoto era o maior da igreja. E por causa disso faziam vistas grossas. Não tocavam no assunto para não causar escândalo. Não tratavam do assunto para não criar constrangimento, para não perder a família, para não perder os ganhos, para não perder as entradas. As entradas continuaram, as famílias continuaram. Mas teve alguém que não conseguiu ficar mais lá dentro. E esse alguém tem nome. Chama-se Espírito Santo. E quando ele vai embora, ele leva tudo que é dele. Os dons são dele. Está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, Paulo diz: todos têm dons, mas quem opera os dons é um só Espírito. É para os Coríntios que Paulo vai dizer: não entristeçais o Espírito, não extingais o Espírito. No capítulo 13, Paulo vai dar um ensinamento que chega a arrepiar. No capítulo 13, verso 8 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele diz assim: havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Eu prego desde criança. Eu sou assembleiano desde os 13 anos de idade. Eu nasci numa geração privilegiada. Eu cresci numa igreja tomada pela presença do Espírito Santo. Fui aprender porque é que eu estou firme até hoje, lendo os ensinamentos de Freud, o psicanalista austríaco. Freud ensina assim, que tudo que uma criança vê, ouve e sente de 0 a 7 anos de idade vai formar o caráter dela.
E de 7 a 12 anos vai formar a personalidade dela. Olha que interessante. Freud, um psicanalista que de crente não tinha nada, aliás era pervertido, ele mapeou a alma do ser humano, ele acompanhou criança, ele diz: tudo que uma criança vê, ouve e sente de 0 a 7 anos vai ser o alicerce da vida dela. De 7 a 12 vai ser a complementação, é a cereja em cima do bolo. De 0 a 12 anos, tudo que uma criança absorve, vê e ouve vai formar a vida dela para sempre, é a referência que ela vai ter. Aí eu descobri porque até hoje eu estou firme. Não, você não entendeu, vou falar de novo. Vou falar porque talvez você esqueceu. Porque tudo comigo vai parar no Jornal Nacional. Porque não é você, Bocó. Vocês já choraram, já tremeram vendo as lutas que eu passo. Quem já viu? Você nunca se perguntou como é que ele aguenta? Pergunte para mim, como é que o senhor aguenta? Só falo se todo mundo perguntar. Só se todo mundo perguntar fazendo biquinho. Eu vou mudar para essa cidade. Já explico. É simples. Os meus pés estão fincados em uma rocha. Os meus olhos viram. Os meus ouvidos ouviram. E o meu coração sentiu que Deus é real. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não consegue viver. Vou dar um testemunho para vocês. Eu fui batizado com o Espírito Santo com 14 anos, na galeria da igreja sede da Assembleia de Deus em Ribeirão Preto, num domingo à tarde pós-batismo. Depois de batizar mais de 200 pessoas, o pastor colocou um pregador para pregar, e o pregador pregava com muita unção, e a igreja foi tomada numa glória, e eu não recebi o batismo de jeito nenhum. Eu fui ficando com raiva. Terminou a pregação, ele começou a fazer o apelo, e Jesus começou a salvar. Jesus salvou uma alma, duas. Quando eu estava na 36ª, eu estava irado, eu toquei num amigo que estava do meu lado, chamava Betinho. Eu falei: Betinho, vamos embora daqui. O Betinho olhou para mim, assustado, e começou a bater palma. Eu disse: você está doido? Aí ele começou a pular. Eu disse: o que está acontecendo? Ele me ouvia falar em línguas, mas na minha cabeça eu estava falando em português. Ele me agarrou, quando ele me agarrou eu tomei um choque. E eu fui falar para ele: para, já não saía mais para. Eu comecei a ouvir como ele estava me ouvindo. Eu fui batizado com o Espírito Santo, sem saber que estava sendo batizado com o Espírito Santo. E o pregador daquela noite já dorme no Senhor. Era o sogro do meu grande amigo Jabes, pastor Luiz Carlos de Capinópolis. Seu sogro, né? Olha que época em que nós vivíamos. Crentes eram batizados com o Espírito Santo no apelo. Eu vi Jesus batizar com o Espírito Santo os crentes cantando o hino 15 da harpa cristã, lá no salãozinho da rua 1. E de vez em quando caiu fogo, o presbítero pegava aquele maldito sininho, chacoalhava até todo mundo ficar quieto. E a gente dizia: mas Jesus está batizando com o Espírito Santo. Ele dizia: não é hora disso, não é hora disso. Tinha até hora para isso. Hoje nós ficamos implorando. Nós temos que esperar vir um agitador de águas de fora, alguém que tenha o tal do dom para orar, para Jesus batizar com o Espírito Santo. O que eu estou tentando fazer é um paralelo com a igreja de Corinto, com a igreja moderna. Eu prego desde os 13 anos e confesso, nos últimos 10 anos, parece que eu não estou pregando mais para igrejas. Parece que eu estou pregando para figurantes daquela série da Netflix chamada The Walking Dead. Mortos que caminham, zumbis, homens e mulheres que têm a aparência de quem está vivo, mas estão mortos por dentro. Estão carregados com a marca da igreja. Você olha e diz: é crente, olha a roupa, olha o cabelo, olha o jeito de ser. Mas quando entra na igreja não abre mais a boca, não fala mais em línguas, não profetiza mais, não adora mais o Senhor, não é tomado pelo Espírito. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nos 80 anos da cidade de Breves, ou da igreja Assembleia de Deus de Breves, o meu Deus quer trazer um renovo. O meu Deus quer que a cidade de Breves, que está no estado do Pará, o Pará que é o estado do avivamento que Deus escolheu para mandar para cá, Daniel Berg com Navingre, que já deu avivamento para o mundo uma vez, que ele volte a dar um avivamento de novo, mais uma vez. Você crê
acredita nessas loucuras? Levante a mão direita para o céu comigo, chacoalhe ela. Coloque no ombro de quem está do seu lado. Pede licença. Agarre o ombro da pessoa com carinho. Se ela fez uma cara feia, fala para ela: o médico falou para não contrariar o pastor Marco, que ele fez 51 anos anteontem. Agarrou? Chacoalhe a pessoa até ela ficar irritada, por favor. Não é para irritar ela. Ó, aqui desse lado ninguém me obedeceu, não, vocês não estão ouvindo? Agarra o ombro de alguém, chacoalhe ele aí, por favor. Faça isso. Chacoalha com vontade. Diga para ele: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode a pessoa. Diga: para isso. Deus te trouxe aqui para te dar um sacode nessa noite. Ele vai sacudir o seu ministério, vai sacudir a sua fé, vai sacudir a sua família, vai sacudir o grupo do ciclo de oração, vai sacudir a mocidade, vai sacudir as crianças, vai sacudir o coral, vai sacudir o culto, vai sacudir a nossa banda. Deus quer sacudir a sua igreja. A igreja de Corinto, a primeira igreja que Paulo plantou sozinho, já havia se apartado de Barnabé, foi a igreja mais viva da história, mais viva do que a igreja de Jerusalém, Zequinha. A igreja de Corinto, ela foi imersa em uma dimensão que os crentes saíam deste mundo e caminhavam pelo lado de lá. Quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, ele está tentando resgatar os crentes, e por isso ele tem que trazer à memória deles como foi que a igreja nasceu. Imagine uma igreja onde você chegava no culto e lá na porta tinha um diácono para te entregar uma senha. Uma o quê? Pergunte para quê? Para você saber que hora que você podia profetizar. Aí alguém vai dizer: pastor, que igreja organizada. Não, é o contrário. Paulo estava pregando e levantava um profeta aqui. Ele parava para ouvir o profeta, levantava outro ali. Ele estava tentando ouvir os dois, levantava um terceiro. Aí Paulo diz: gente, calma, todos podem profetizar, mas cada um a seu tempo. Todos podem orar em línguas, mas vamos orar para que Deus levante entre nós alguém que interprete essas línguas. Imagine uma igreja onde os crentes transpiravam azeite. Entendeu a linguagem do pastor pentecostal? Vou falar de novo. Imagine uma igreja onde os crentes transpiravam azeite. Você ainda não entendeu, eu vou tentar te mostrar então. Imagine que nós não estamos mais em Breves nessa noite, nós estamos em Corinto. E você está sentado aí do lado de pessoas que não são normais. A pessoa da esquerda, essa é uma profeta, ou um profeta. A da direita interpreta línguas estranhas. A que está atrás de você tem o dom de variedade de línguas. A que está na sua frente cura os enfermos. A turma da banda da arquibancada de lá tem o dom da palavra do conhecimento. A turma da banda de lá tem o dom de operação de maravilhas. Aquela turma lá do fundão, eles têm o dom de discernir os espíritos. A turma aqui da frente tem o dom da fé. Imagina uma igreja onde todos os crentes eram tomados pelo Espírito Santo. Esta era a igreja de Corinto. Foi esta igreja que deu a Paulo a força e a robustez espiritual para que ele entrasse pelas portas da Grécia e encarasse os atenienses, encarasse os estoicos, os epicureus, sem nenhum tipo de medo. Quando Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, alguém vai falar para ele que tudo que aconteceu quando Paulo esteve lá era porque Paulo era um erudito, um conhecedor de tudo. E Paulo diz: não, quando eu fui ter convosco, nada do que eu vos falei foi em sublimidade de palavras de sabedoria humana. Quando eu estive convosco, tudo que eu vos ensinei e vos falei foi em demonstração.
de espírito e de poder de Deus. Eu tenho duas gerações dentro da Assembleia de Deus nesses 80 anos aqui. Eu tenho uma geração que nós chamamos de geração raiz, e temos uma geração que nós chamamos de geração Nutella. A geração raiz são esses velhos, as suas cãs brancas, que carregam com eles a experiência. Com a juventude está o fervor, está a gana, a vontade. A vontade sozinha pode te levar para um precipício. A experiência, quando não é passada, ela se torna um fardo. Deveria haver um concílio entre as gerações. O velho, com a sua experiência, deveria sentar com o jovem, absorver dele a sua força e passar para ele a experiência. E o jovem deveria sentar com o velho e absorver dele a experiência e colocar a sua força à sua disposição. A minha geração não trocou Jesus por um quimba de cigarro fumado. Não é porque não houve tentações, não é porque não houve problemas, não é porque nós não éramos fracos, não. Nós tínhamos os mesmos problemas dessa geração nova. Só que a nossa geração tinha onde se apoiar. A nossa geração tinha experiências diariamente. Também puderam, os crentes só podiam ir para 3 lugares: sua casa, sua igreja e seu trabalho. E geralmente, em 2 desses 3 lugares a gente era hostilizado, em casa e no trabalho. O crente só tinha um lugar onde ele sentia paz. Era a velha igrejinha de madeira. Era a velha igrejinha das tábuas, dos bancos de madeira. Lá dentro a gente podia ser o que a gente queria. A gente tinha sonhos. A gente gritava, chorava, orava, e ninguém ficava olhando para o nosso jeito. Ninguém se importava com as nossas coreografias espirituais. Uns pulavam, outros se entortavam, outros batiam palma. Isso era a festa do culto. Festa sem criança não é festa. Nós tínhamos gana, nós tínhamos desejo. Quando eu me converti com 13 anos de idade, no primeiro culto eu já sabia o que eu queria ser. Porque eu vi um homem pregando no púlpito e eu não entendia nada do que ele pregava, mas o que ele fazia me encantava. Ele parecia que tinha recebido o espírito do Bruce Lee. Ele ficava o culto assim. Eu falei, meu Deus, o que é aquilo? Eu perguntei para um rapaz do meu lado. O rapaz só tinha 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Ele falou, é o espírito. Eu disse, qual deles? Disse, só tem um espírito de verdade, que o mundo não pode ver, porque não conhece, mas nós conhecemos, porque ele habita conosco, e ele está em nós. No fim daquele culto eu chamei aquele garoto e disse assim, a sua mãe, ela tem uma floricultura? Ele disse, por quê? Você ficou o culto inteiro falando samambaia, samambaia, que samambaia é essa? Ele olhou para mim e disse, não é samambaia não, é língua de anjo. Eu falei, que história é essa, língua de anjo? Eu conheço você, você é meu vizinho. Você não sabe nem falar o português direito, você fala a língua de anjo. Está escrito. Ele abriu a Bíblia e me mostrou Atos capítulo 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como de um barulho forte e impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Eu fiquei entorpecido. Eu fiquei embriagado com o texto. E eu falei, como é que eu recebo? Ele disse, busca. Eu disse, busca de que jeito? E ele, matuto da roça, me deu a receita. Quer anotar aí? Ele falou, você começa o culto fazendo assim, glória. Eu disse, o que mais? Ele disse, mais glória. Quanto? Ele disse, até sua língua enrolar. Olha a escola
de batismo com o Espírito Santo era glória, 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 mas glória, 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 glória. Mas como receber batismo com o Espírito Santo em pleno século 21 se os nossos filhos acham isso engraçado? Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo, porque ele é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma coisa. O Espírito Santo não é algo. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu fui contar para minha mãe, porque ela foi num culto, me viu pregar e ela me viu falar em línguas. Ela chegou em mim, não era crente ainda, ela era devota de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Ela falou: meu filho, o que é aquilo que te deu lá naquele púlpito? Eu falei: ah, mãe, eu não sabia, não tinha cultura disso. É uma coisa que me pega. A minha mãe falou: ah, já sei, é um encosto. Eu falei: não, mãe, não é encosto não. Ela disse: ah, meu filho, se é uma coisa que te pega, eu já vi isso aí lá no centro. Eu falei: não, mãe, é diferente. Aí eu fui estudar e eu descobri o que era. E eu já pedi perdão a Deus. Sabe quando você vê um desses crentes pentecostais levantar a mão para o céu, chorar, gritar, ficar em pé, bater o pé no chão? Isso que te tira do conforto. Você acha isso extravagância demais. Você nem gosta disso. Deixa eu te dizer uma coisa: você nunca vai compreender se você não experimentar. Quem nunca experimentou vai achar que é loucura, porque é loucura de verdade. Não é uma coisa normal. Deus não consegue se revelar para pessoas normais. Os normais vêm para uma reunião como essa, cruzam a perna, põem a mão no queixo, olham para o céu e ficam filosofando o culto inteiro, dizendo: to be or not to be, that's the question. Querem uma explicação lógica para tudo. Não há explicação para o movimento pentecostal. Se a gente conseguir explicar o que é as línguas, elas deixam de ser línguas. Se conseguimos explicar o milagre, ele deixa de ser milagre. Pastor, já que eu não entendo, o que eu faço? Aceita. O que você não entende aqui, abre o coração para receber aqui. Consegue compreender isso? Hoje eu sei, quando eu fico meio alegre, meio fervoroso aqui no púlpito, não é algo que me pega, não é uma coisa. Eu descobri que aqui dentro de mim, pastor Ritter, não tem algo, tem alguém. Você não entendeu, eu vou falar de novo. Eu descobri que aqui dentro de mim, garota, não tem algo, é alguém. É um ser querido, é um cavalheiro, é um gentleman. Ele é amoroso, ele é santo, ele é puro. Paulo diz: ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas ele habita em vós, porque vós sois morada, vós sois a casa, vós sois o templo, vós sois o edifício onde ele habita. Se é verdade, alguém aqui tem o Espírito Santo dentro de si? Deixa eu ver. É de verdade? Ele está aí dentro de você? Você tem o Espírito Santo dentro de você e não consegue se alegrar? Você tem o Espírito Santo dentro de você e só consegue murmurar, é isso? Você tem o Espírito Santo dentro de você e só consegue falar mal da vida alheia? Você tem o Espírito Santo dentro de você e não vê a hora que o culto acaba para você ir para casa assistir, sabe lá Deus que novela que está passando agora? Se você tem o Espírito Santo aí dentro, ele revela o céu para você. Esta igreja não é uma igreja normal, esta é a Assembleia de Deus. É a Assembleia de Deus. Às vezes, as pessoas me acusam. Eu tenho 9 milhões de seguidores. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. E de vez em quando um desavisado escreve assim: pastor, o senhor mudou. E eu respondo: mudei. Aí eles dizem: o senhor perdeu a unção. E eu digo: por quê? O senhor não pula mais igual antes. Eu disse: eu tenho mais de 50. Eu tentei um dia desse dar um pulo daquele, travou a coluna. Porque não é você.
O Roberto não é só meu tangedor, o Roberto às vezes é meu enfermeiro. Ele me aplica as injeções. Eu tomo todos os dias uma média de 10 a 15 comprimidos. Eu envelheci. E a minha geração não se preparou para isso. A nossa geração não se preparou para envelhecer. Nós nos preparamos para o arrebatamento. E o arrebatamento não veio. Na ausência do arrebatamento, criamos um conflito interno. Alguns desistiram de pregar sobre isso e começaram a pregar não aquilo que é certo, passaram a pregar aquilo que vai dar certo. E aí geramos um público que não vem para o culto, eles vêm para um show de entretenimento. As pessoas querem entretenimento na igreja. Elas querem musicalidade, elas querem um pastor que não seja só um pastor. O pastor tem que ser um showman. E se ele contar uma piadinha, melhor ainda. Os crentes gostam de stand-up gospel. Eles querem ver um pastor falar coisas engraçadas para eles, que eles querem morrer de risada. Outros já não aceitam mais um pastor como eu, da velha guarda, pregar 1 hora e meia. Eu participei de um debate há pouco tempo atrás com vários teólogos do Brasil, inclusive assembleianos, e chegaram à seguinte conclusão: as mensagens daqui para frente não poderão ter mais do que 20 minutos, porque a geração nova geração milênio, uma geração impaciente, que tem TDAH, uma geração que é hiperativa, uma geração que quer tudo muito rápido. Pergunte por quê? Por causa dessa porcaria aqui. E a geração TikTok não consegue ficar atento mais que 20 segundos. E querem que as pregações sejam assim também. Aí sabe que os nossos filhos querem ouvir? Não querem ouvir mais Quarteto Gileade, porque vocês só cantam coisa da Bíblia. Não querem ouvir mais Marco Feliciano, porque Feliciano é da velha guarda. Eles querem ouvir pregadores que pregam sentados em banquinhos e que falam assim: não importa o que você fez no verão passado, Jesus te ama, a sua coisa fofinha. Querem ouvir palavras desse jeito? Querem ouvir cantores que cantam coisas para eles. Não, pastor, eu amo aquele louvor. Louvor aonde? Não, pastor, é louvor. Não é. Se é louvor, é para você. Se você gosta do louvor, o louvor é para você. Ninguém deve louvar para a igreja, nós louvamos para Deus. Então nós estamos confundindo música que toca a alma com louvor. Nosso culto não é mais cristocêntrico. Jesus não é mais o centro do culto. Jesus seria o centro do culto se nós cantássemos os hinos da harpa, porque esses são cristocêntricos. E alguém pregasse sobre a cruz, sobre a salvação, sobre o pecado, porque isso é cristocêntrico. Mas não, as pessoas vão: eu vou lá na igreja para me aliviar, eu preciso de uma mensagem de autoajuda. Se você ver em algum cartaz anunciar pastor Marco Feliciano pregando e você precisa de autoajuda, não vá no meu culto. Eu não prego autoajuda, eu prego ajuda do alto. E a ajuda do alto começa corrigindo. Ô pastor, aos 80 anos o senhor está pegando pesado, está doendo. Duas palavras para você. Primeiro, se está doendo, é sinal que você está vivo ainda. E se você está vivo, ainda tem esperança. Dura é a pessoa que está do seu lado, que não sente mais nada, a não ser raiva e vontade de ir embora. Daquela está viciada em estar na igreja, mas ela não está mais com a igreja. É como um membro do corpo que criou metástase, está amortecido, está leproso, está canceroso. Mas o médico dos médicos está aqui nessa noite. Ele pode trazer de volta aquele fogo, aquele fervor, aquela alegria, aquela simplicidade. E como, pastor? Basta ter um fogo aqui, outro ali, aqui. Se Jesus levantar alguém aqui, o diabo vai ter que recuar, ir embora. Paulo, ensinando a carta aos Coríntios, ele diz assim: quando vocês se ajuntam, nada acontece. Mas quando
vocês se ajuntam, uns têm salmos e outros têm testemunho. Salmos e testemunho, louvor e palavra. Aí vocês saem da terra e entram nas regiões celestiais. E é nas regiões celestiais que acontece o sobrenatural. A resposta, porque não há mais aquela glória e aquele avivamento, é porque nós não conseguimos atingir as regiões celestiais. Nós entramos na igreja, mas não conseguimos entrar no culto. Isso é forte. Vou falar de novo. As pessoas entram na igreja, mas não conseguem entrar no culto. É só você olhar do seu lado, as pessoas mascando chiclete, mexendo no celular. Tem casais aqui dentro trocando carícias. Vocês acreditam nisso? Pessoas passando as mãos nas costas, a unha nas costas da namorada e vice-versa. Sabe Deus que Ele está falando no ouvido dela agora, quando terminar aqui, para onde nós vamos. Aí nós queremos que Jesus venha e se manifeste como antigamente. Que jeito! O Espírito Santo tenta, mas ele não consegue pousar. A pombinha vem, ela vem rasante, mas quando vai chegando perto, sobe uma carniça. Sobe o cheiro de carne em estado de putrefação. E a pombinha, para quem não sabe, é a única ave que não tem fel no estômago. Você nunca vai ver uma avezinha, uma pombinha, ciscar carniça, comer carne podre. Você sempre vai ver a pombinha limpinha. Por isso que o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba e não de uma águia. O crente tem paixão pela águia. Você já viu falar do crente águia, do cantor águia? Aquele pastor é um pastor águia. Já ouviu alguém falar que aquele crente é um crente pomba? Aquele pastor é um pastor pomba. Ninguém fala. Mas a Bíblia, quando vai falar que o Espírito Santo desceu em forma corpórea de alguma coisa, não foi em forma de uma águia, foi em forma de uma pombinha. Por quê? Porque a pomba é simples e ela é limpa. Ela não tem fel no estômago, porque ela não come carniça. A pombinha está voando. Quando vai tentar pousar, sobe o mau cheiro. Então aí não há mais os dons. Estamos vivendo um momento de muita escassez de dons. Depois da mensagem que eu preguei esse ano em Camboriú, aconteceu um fenômeno. Grandes congressos das Assembleias de Deus voltaram a me convidar. Eu não entendi o motivo. Eu fui assistir a mensagem 2 vezes. Eu fiquei possuído naquela pregação de Camboriú desse ano. E eu comecei a falar sobre as coisas que a nossa igreja abandonou pelo meio do caminho. E eu percebi que há uma geração que se levanta, se espelhando em outros movimentos, quando na verdade a Assembleia de Deus sempre foi aquela que deu aos outros o norte de como fazer. Quem inventou essa história de paz do Senhor? Fomos nós. Ciclo de oração? Fomos nós. Mocidade, coral? Fomos nós. Nós éramos o parâmetro para que as igrejas nos imitassem. Agora está ao contrário, nós estamos imitando todo mundo. Estamos tentando trazer para o nosso meio aquilo que pode ser melhor. Eu não sou contra o crente ser moderno. Eu sou contra ele ser mundano. Eu não sou contra a igreja ser para frente. Eu só não aceito que ela deixe Jesus para trás. E com o passar do tempo a gente muda. É natural mudar. Eu mudei. Se você tivesse entrado aqui de olhos fechados e só ouvisse a minha voz, você que me escuta há 30 anos, você ia dizer: a voz é do mesmo pregador, a empolgação é a mesma. Mas aí você abre os olhos e me olha e toma um susto. Olha o cabelo, mudou, olha o jeito, olha a barba, olha isso, olha aquilo outro. Ei, a embalagem muda com o passar do tempo. O conteúdo não. Quem aqui usa Bombril em casa? Levante a mão para eu ver. Quem usa Bombril há 10 anos? 20, 30, 40? O Bombril mudou alguma vez?
Mas e a embalagem dele? A embalagem muda, mas o conteúdo não. Eu mudei por fora, mas aqui dentro ainda está o menino da Vila Tatu. Aqui dentro está o menino que cresceu numa igreja viva, numa igreja onde me ensinaram que o Espírito Santo era real, de que os dons estavam à minha disposição e de que eu poderia ser o que eu quisesse. Dá para acreditar que você está ouvindo um ex-cortador de cana de açúcar? Dá para acreditar que você está ouvindo alguém que já trabalhou na lavoura, que plantou, que colheu laranja, algodão, café, que engraxava sapato? Alguém que nunca precisou mudar da sua cidade para ser conhecido no mundo. Eu preguei em quase 100 países do mundo, mais de 4.000 cidades do Brasil. Estou lá na Câmara Federal, passo pelos perrengues, mas eu não misturo a minha chamada para lá com a minha chamada para cá. Eu estou político, mas eu sou pastor. Amanhã posso não estar mais político, mas eu nunca perderei a vocação para pastorear. E eu provei para o Brasil e para o mundo que é possível ser crente cheio do Espírito Santo e andar por aquelas pairagens sujas. Lá não é fácil, está aqui o Zequinha, está aqui o meu irmão. Todos nós sabemos como é difícil, mas dá para ser crente se tiver raiz. Dá para ser crente se os pés estiverem fincados numa rocha. Dá para ser crente se ainda orar em línguas estranhas todos os dias. Dá para ser crente e continuar naquele lugar. Eu estou com o meu corpo todo arrepiado. O Espírito Santo está passando no meio da igreja. Ele não está passeando, ele não tem tempo, ele está passando. Fazendo o quê? Procurando os castiçais. Assim como em Apocalipse o Senhor caminhava entre os castiçais. Castiçal só presta se o fogo estiver aceso nele. Tem fogo aí, castiçal? Tem fogo aí, igreja? Porque se não tiver fogo, ele vai acender de novo esse fogo. Escute aqui, Assembleia de Deus. Paulo gastou um capítulo inteiro na carta aos Coríntios, o capítulo 14, para falar do dom que a igreja mais busca. A Assembleia de Deus é o dom que ela mais busca. E Paulo sintetizou, ele deu um ensinamento sobre o que fazer com esse dom. E nós não sabemos até hoje o que fazer com ele. Aceitou Jesus como Salvador na Assembleia de Deus? Alguém diz, busca o batismo com o Espírito Santo. Sim ou não? Quem aqui já foi batizado com o Espírito Santo? Levante a mão. Fala em línguas? Quem fala em línguas, levante a mão para eu ver. Abaixa a mão. Quem aqui nunca falou em línguas estranhas, não foi batizado com o Espírito Santo? Levante a mão para eu te conhecer. Vai, levante sem constrangimento, sem medo. Levante, é muita gente. Olhe para mim. O capítulo 14, Paulo vai ensinar para nós o que fazer com as línguas. Os nossos pais não nos ensinaram direito. Só falaram para a gente, busca. Aí o que eu vou fazer com as línguas? Essa noite, tire com a sua família e medite no capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Você vai ver Paulo falar assim, olha, buscai com zelo os dons, principalmente de profetizar, porque quem fala em línguas não fala a homens, senão a Deus. Por quê? Só Deus entende. Por quê? Porque em espírito fala mistérios. Mistérios com Deus. No versículo 14 do capítulo 14, Paulo diz assim: aquele que ora em língua estranha, o seu espírito ora bem, mas a sua mente fica sem fruto, o seu entendimento fica vazio. Paulo está dizendo que quando você fala em línguas, não é a sua alma que ora, é o seu espírito que ora. E Paulo diz, o seu espírito ora bem. Mas ele ora o quê? Ninguém sabe. Por quê? Porque o seu entendimento fica sem fruto. Então do que adianta se eu não estou entendendo o que eu estou falando? Por que eu tenho que falar?
Paulo disse, porque quem fala em línguas não fala a homens. Você fala direto com Deus. Você não entendeu ainda, eu vou falar de novo. Eu estou falando em português, todo mundo está me ouvindo, me entendendo, prestando atenção. Se eu começar a orar em línguas, ninguém vai prestar atenção, porque você não entende nada. E detalhe, eu também não. Mas Paulo diz que quando eu falo em línguas, tem um que entende. E quem é? Deus. Paulo está dizendo que você é crente batizado com o Espírito Santo, tem uma linha direta com Deus. Paulo está dizendo que quando você fala em línguas, você pode não entender nada do que você está falando, mas o seu espírito, ele sabe o que está pedindo. Perceberam nos últimos dias quantos crentes com depressão profunda nós temos? A minha esposa é psicóloga. Nós temos uma clínica lá na minha cidade, chamada Fique Vivo. Nós tratamos a cidade, são 10 psicólogas, cada uma dá um dia da semana para cuidar das pessoas. O número de crentes que a minha esposa recebe é absurdo. Mas não existia isso há 15 anos atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás. Por quê? Pergunte por quê. Porque os crentes falavam em línguas. Ué, pastor, e daí? Quem fala em línguas, fala em mistérios. É o espírito que ora bem, não é a alma. O que é o espírito? É a nossa psique, é o nosso entendimento. Nós temos um aparelhinho aqui atrás, o nosso cocoruto, chamado cerebelo. O cerebelo é o HD do corpo humano, todas as suas memórias estão guardadas aí. Alguns seres humanos são tão incríveis que têm memórias intrauterinas, memórias de quando estavam dentro da barriga de suas mães. As pessoas carregam traumas. As pessoas carregam peso. As pessoas estão doentes emocionalmente falando. Por que os nossos pais não eram doentes desse jeito? Porque eles iam para o culto, buscavam um dom e oravam em línguas. Eles não sabiam o que estava falando, mas o Espírito, onde está tudo armazenado, falava. Falava o quê? Falava em mistérios. Quando os crentes falavam em mistérios, Deus vinha e destravava eles. Pedro negou Jesus diante de uma vendedora de púrpura. Trauma, medo, vergonha, pecado escondido, diabo dentro do corpo dele. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Ele tinha todos os motivos do mundo para não crescer. Aí Jesus batizou ele com o Espírito Santo. O homem que negou Jesus diante de uma mulher pulou no meio de uma multidão e disse: aqui não tem ninguém bêbado. O que está acontecendo aqui é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias, diz o Senhor: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos. Pedro foi destravado. Meu Deus, subiu um arrepio na minha coluna com esta palavra. Pega esta palavra, porque ela é a chave desta noite. O batismo com o Espírito Santo destrava. Ele vai destravar a sua alma, vai destravar a sua mente, vai tirar o peso que você carrega, e você vai começar a operar no Espírito Santo. Você que dava trabalho vai começar a trabalhar. Ai, se você soubesse onde Deus vai te colocar depois desta noite. Meu Deus, o Senhor está me renovando com um dom que Ele me deu quando eu era criança. Eu estou vendo aqui, eu olhava para as pessoas e não via pessoas, eu via brasas de fogo em cima delas. Eu estou vendo não uma brasa aqui, outra ali, eu estou vendo um braseiro inteiro aceso nesse ginásio. O Senhor vai destravar a sua alma, vai destravar a sua vida. E quando isso acontecer, vai acontecer um milagre no seu casamento, na sua família, nos seus filhos, na sua vida profissional, no seu ministério. Alguém acredita nisso? Se alguém acredita agora, não dá um grito, não dá um berro de glória a Deus nesse lugar. Valente, fala em línguas. Olha lá, vai ficando cheio do Espírito Santo e vai jogando. É isso. Se você fala em línguas, eu queria te desafiar nessa noite. Eu queria ouvir aqui, não uma, não duas, mas eu queria ouvir um coral de línguas estranhas. Nos 80 anos da Assembleia de Deus em Breves, eu queria ouvir um coral de crentes batizados com o Espírito Santo. Você pode falar em línguas agora, 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 agora.
deixando de lado, não quer, acha isso um absurdo. Senhor, então dá para quem quer. Onde houver alguém que nunca falou em línguas estranhas, mas quer ser um obreiro, quer ser um profeta, Senhor, desce sobre eles a unção do batismo com o Espírito Santo. Destrava ele, pega ela agora. Roberto, eu quero navegar no oceano do Espírito. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus reservou para esta noite. Recebe a sua parte. Que desce como fogo, vem como império e enche-me de novo. Esse é o barulho da igreja do arrebatamento. A igreja de Corinto havia perdido isso. Eu tenho pregado pelo mundo, eu tenho visto as igrejas perderem isso. Mas eu estou diante de um remanescente nesta noite. A cidade de Breves não é longe à toa. Deus escolheu este lugar, esconderijo. Deus vai levantar vocês para uma grande missão. Vou repetir, se você soubesse perto de quem você está sentado agora, e onde Deus vai colocar essa pessoa daqui uns dias, você tiraria uma selfie com essa pessoa agora, pediria o telefone dela, porque daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas, alguns meses, o Espírito do Senhor vai plantar asas nas costas dessas pessoas e elas vão voar. Alguém crê nisso? Alguém quer isso? Então recebe esta parcela. Fechados, eu vou fazer um convite nessa noite. Muitas vezes nós nos preocupamos, e é correto, em salvar as almas que não conhecem Jesus, mas nos esquecemos que tem muitos que conhecem Jesus e estão perdidos no meio do caminho. Feche os seus olhos. Eu vou fazer um convite. Eu não sei se alguém vai ter coragem de atender o meu convite, mas eu não vou ter medo de fazer o convite. Eu queria aqui na frente desse altar, somente homens e mulheres que têm a coragem de dizer: eu já fui melhor. Eu perdi. Em
algum momento da minha vida eu perdi o dom. Eu não falo mais em línguas. Eu não profetizo mais. Eu não tenho mais chamada missionária. Eu vou à igreja por ir. Eu entro vazio e saio oco. E eu estou cansado disso. Eu quero voltar a sentir de novo o que eu sentia antes. Você tem coragem de vir aqui na frente para eu orar por você? Será que tem duas pessoas que podem me ajudar aqui, colocar isso aqui mais para cá? Encoste esse negócio aqui. Será que atravessa aqui de baixo? Ou levar para um canto, tirar essas luzes? Venha, mas venha rápido. Se você está na galeria, pede licença e vem. Vem. O nome do nosso Deus é Jeová Jiré. Ele operou um dia. Ele foi provedor um dia. E Ele quer prover de novo nessa noite. Chegue mais perto, chegue mais perto. As águas não vou afogar, Pois estás comigo. Não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho. Tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jiré. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Mais alguém vai vir? Teramassuri de cara lavachara macandara. A frente do altar está sendo banhada em lágrimas. Eis o sinal do maior avivamento. Vai acontecer um reboliço na cidade de Breves. Vai acontecer um reboliço no estado do Pará. Vem rápido, vem rápido, vem. fogo não me queima, Você está aí parado. as águas não vão afogar. Vem. Rompe a multidão, vem, chega aqui perto. Não estou sozinho, Eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho. Tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Canta! Seu nome é Jeová Jiré. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Acha o que houver, venha o que vier. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Raimandu e Baralassuri de Candarabarabas. Coloque a mão no seu coração.
que você deixou o orgulho te dominar. Que pena que você deixou o orgulho te dominar. Pastor, mas eu sou diácono, eu sou evangelista, eu sou presbítero, e daí? E daí? Você precisa de um renovo, você sabe disso. Você está no automático, as suas pregações são no automático, você já não sente mais o que prega. Aproveita, vem, rompe a multidão, ignore a tudo e a todos, vem. Ei, feche os olhos. Você poderia estar em qualquer lugar, mas você está aqui nos 80 anos do aniversário dessa igreja. Feche seus olhos. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Tentei me esconder, por medo de não viver. Mocidade, mas tua glória, ciclo de oração. tua presença. De novo, Roberto, do início. Eu poderia estar Canta, igreja. Em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu. Tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver. Mas tua glória, tua presença, é cachaça, pega fogo, não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com a glória vale mais que mil. É cachaça, pega fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com a glória, um dia com a glória vale mais que atraídos pela tua. presença. É só para isso que estamos aqui. Vejo sem a tua Não retire de mim a sua presença. Você que veio à frente, está com a mão no coração, recebe. Recebe de volta o que você perdeu. Recebe porção dobrada. Recebe fogo dobrado. Recebe, 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 recebe. Presença, não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Cachaça pega o fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com a glória vale mais que mil. Não se consumiu. E um dia com a glória, um dia com a glória vale mais que mil. Terloin, telomandre, belessuri di candoroba harabagas. Rabagai, andri, andre, belesnarki, andre, belesnarki, mandorobias. Ribahai, ayandoro, kiamasteri, andre, belecombere, becarala da carabadas. Limandoro, mashui, cantoroba, rabagara, darabaharabassuri, di candre, becarala, bicarabadas. Traz renovo sobre este lugar, meu Pai. Comece aqui pelos que vieram à frente. Enche homens e mulheres com a sua presença. Levanta, avivalista.
evangelistas, levanta profetas, levanta, Senhor, pregadores da palavra, levanta missionários, levanta levitas, enche, 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 enche. Levante a mão direita para o céu comigo, toda a igreja. A mão aberta, chacoalhe ela. Quem está filmando, faz uma tomada disso. Diga comigo, em nome de Jesus. Mais alto, em nome de Jesus. Todos os demônios que roubaram a nossa santidade, o nosso fervor, os dons do Espírito Santo, eu ordeno, não estou pedindo, estou ordenando, venham para a palma da minha mão agora, em nome de Jesus. Feche a sua mão e segure esses demônios, segure. Eu vou contar até 3, nós vamos jogar no chão e vamos pisar em cima, para se cumprir Lucas 10 e 19. Eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e sobre escorpiões, sobre todo o poder do mal, e nada fará dano a vocês. Depois que você jogar no chão e pisar em cima, você precisa encontrar 2 pessoas e abraçá-las. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando 2 ligam alguma coisa na terra, é ligado no céu. Nós precisamos desse ato profético nesses 80 anos. Preparados? 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá o que Deus fará na sua vida antes do dia 31 de dezembro deste ano. 2,5, a Assembleia de Deus em breves será sacudida pelo maior avivamento que ela viu. 2,75, o estado do Pará será chamado de novo de estado do avivamento. 3, jogue no chão, pise em cima. Abrace, abrace, abrace alguém, abrace, abrace, abrace. E com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar.
Ele vem me buscar. Vai! O Messias aguardado, Ele vem me buscar. Vem, Jesus! Essa é a sua igreja! As portas do inferno não prevalecem! Breve Jesus no céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Canta! Mas Será num piscar de olhos. Acontecerá. Quem pode aplaudir? Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo pra cima? Sai da frente, Satanás! Estamos em guerra! Puxa a barriga e estufe o peito. Olhe nos olhos de quem está do seu lado. Se o olho da criatura não tiver vermelho, enfia o dedo no olho dela. Diga, você entendeu? Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus reservou para a Assembleia de Deus em breves. Paulo escreve à igreja de Corinto dizendo: a coisa está difícil, nem todos querem mais, mas entre vocês há um remanescente. Entre vocês estão aqueles que não se curvaram, que não se envergonham do Pentecoste pleno. E para vocês o Senhor deixa uma promessa: aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao seu coração, é o que Deus tem preparado para a nossa geração. Você acredita nisso? Abra um corredor aqui para mim, por favor. Abra um corredor aqui para mim. Pode continuar chorando, falando em línguas. Vocês que vieram à frente, que Jesus falou no meu coração é que tudo que você perdeu e veio buscar, você está levando em dobro. Atos como sair do lugar e vir à frente demonstra humildade e desejo. E aquele que busca, acha. Aquele que pede, recebe. Aquele que procura, encontra. A igreja vai fechar os olhos agora. Será que existe no nosso meio alguém que há muito tempo não entrava em uma igreja? Alguém que veio pela insistência do convite do amigo, da amiga, da mãe, do pai. Você falou: olha, eu vou, mas não vou ficar até o fim. E você não conseguiu sair daqui. Em certo momento, enquanto você me ouvia pregar, Deus trouxe memórias na sua mente de quando você era mais jovem, de quando você me escutava nas fitas cassetes, naquele grupo de juventude, depois do culto,
E você dizia: um dia eu quero ser desse jeito. Jesus trouxe a sua memória. E por um momento você disse: se tu me amas, fala comigo, Deus. Jesus manda te dizer, moço, rapaz, homem, que você ainda vai ser pastor. Anota o que eu estou dizendo. A senhora, garota, mulher, vai ser uma bênção tão grande que as pessoas vão ficar assustadas. Mas Deus esbarra em um único problema. Quando você foi excluído da igreja, o seu nome foi riscado do livro da vida. Porque quando dois desligam na terra, é desligado no céu. O resultado é essa vida de dor que você está levando. Você tem vontade de matar, tem vontade de se matar. Você tem raiva de tudo e de todos. Um ódio, uma mágoa tomou conta do seu coração. E eu entendo. Quem deveria ter te protegido foi quem te machucou. Mas eu estou aqui para te falar que Jesus nunca te machucou. E Ele me mandou te dizer que se nessa noite você tiver coragem de voltar, sair do seu lugar e vir aqui na frente desse altar, tudo que você perdeu Ele vai devolver. E quem viver verá, para ver o que Deus fará na sua vida depois dessa noite. Eu sei que o ambiente está apertado, mas a igreja vai estar de olhos fechados, orando. Pastor, o que o senhor quer que eu faça? Eu quero que você venha aqui na frente. Mas tem muita gente, pastor, o que vão falar de mim? Quem fala de você não paga as suas contas. Quem fala de você não morreu na cruz do Calvário por você. Mas se você voltar nessa noite, Deus vai te levantar de novo. Então, força nas pernas e vem. Vem rápido. Isso, empurra as pessoas. Pede licença. Chegue, venha. Vem. A igreja orando nessa hora. Abra o corredor para mim, porque não sei se vai vir. Abram corredores. Será que tem alguém vindo? Parece que eu estou vendo pessoas vindo em direção ao altar. Estão vindo chorando por aquele corredor ali. Está vindo chorando aqui. Jesus está salvando. Abre espaço aqui na frente para nós. Isso, vem chorando. Aleluia. Vem. Enquanto você está voltando, será que tem alguém no nosso meio que não é evangélico, não é crente? Você diz que é de outra religião, mas você sabe que você não é fiel. Você só tem a tradição de ser daquela igreja. Se você fosse firme lá, você não estaria aqui conosco. Sua vida está um inferno. Sua mãe está lá, depressiva. Seu pai está na cachaça. Seus filhos estão nas drogas. Você já foi até encruzilhadas e nada funcionou. Se você entregar a sua vida para Jesus nessa noite, aquilo que os seus olhos não viram, você vai ver. E o que eu faço, pastor? Você tem que sair do seu lugar e vir aqui perto de mim. As pessoas estão chegando. A igreja está em silêncio, mas o céu está fazendo festa. Vem. Vem, as pessoas estão vindo. Vem, vem. Esse irmão que limpou o rosto aqui agora de camisa azul, é você mesmo. Tá tudo bem com você? Abra sua mão. Coloque a mão no coração aqui. Tem algum crente aí do Espírito Santo? Você, moço de gravata, vai atrás dele. Coloque a mão do lado direito dele, mais abaixo. Não abaixo da costela, bem na costela, abaixo, aqui. Isso.
Tiramasso e andrebele caravarabás. Jesus, cura ele, meu Pai. Cura, porque eu vi o coração dele entupido, Senhor. De vez em quando ele se sufoca buscando ar e não sabe por que acontece. Senhor, limpa o coração e limpa o pulmão direito dele. Enquanto eu pregava, ele dizia lá: fala comigo, Deus. Devagar andarei, sururia maquiatoroba harabás. Eu te enxergo, viu, filho? Eu te vejo quando homens não te veem. E eu sei o quanto você me ama. E por isso eu trago saúde sobre o seu corpo. É o presente que eu tenho para ti nesta noite. Porque você disse: o Senhor ainda me ama? Eu te amo, meu filho. Recebe a minha cura. Mas alguém vai vir para Jesus. Mas alguém quer entregar a sua vida para Ele. A porta vai fechar. Tuliuma. Tem mais alguém? Se tiver, vem rápido. Abre o corredor, deixa as pessoas chegarem. Vem, garoto. Vem, outro garoto. Teramassore de cantarabacharabacá. Iamassera quiatodorobacara. A igreja toda vai fechar os olhos. Eu vou pedir que todos fiquem de pé. Olhos fechados. Eu vou falar de sintomas e de doenças. Se você tiver a doença ou o sintoma, você vai pegar a sua mão e vai colocar no local da enfermidade. Ou, se for abaixo da cintura, vai colocar a mão no coração. Feche os olhos, enquanto eles estão vindo para Jesus ainda. Mulheres que detectaram caroços nos seios estão preocupadas, ou fizeram um exame, estão aguardando o resultado. Coloque a mão nos seus seios. Mulheres com problemas de tireoide, homens e mulheres com problemas no estômago, úlcera, gastrite, refluxo, homens e mulheres com problemas no coração, nos rins, no pulmão, no aparelho respiratório, pessoas com problemas nos ouvidos, infecção nos ouvidos, surdez em um dos ouvidos. E se a pessoa estiver do seu lado e for surda por completo, peça para ela colocar a mão nos ouvidos. Pessoas com problemas nos olhos, miopia, hipermetropia, astigmatismo, catarata, cegueira. Pessoas com problemas de depressão profunda, síndrome do pânico. Pessoas com problemas nos ossos, artrite, artrose, osteoporose, reumatismo, bursite. Pessoas com problemas no sangue, diabetes, leucemia. Pessoas com outros tipos de problemas de enfermidade que eu não citei. Coloque a mão no coração. Pessoas que não estão doentes, mas deixaram alguém doente em casa. Você acredita em transferência de unção? Represente a pessoa, coloque a mão no seu coração por ela. Fique com a mão aí, pressione e feche os olhos. Mais alguém quer aceitar Jesus como Salvador? Mais alguém quer voltar? Eu farei uma oração por eles, depois por todos os que estão enfermos. Pai,
recebe essas vidas, perdoa os seus pecados, escreve os seus nomes no livro da vida. Recebe o filho pródigo com um anel no dedo. Coloque uma capa nova sobre as costas deles. Devolva o que foi roubado. Quebre as maldições herdadas ou adquiridas. Quebre os pactos feitos pelas gerações passadas ou pela geração presente. E em nome de Jesus, que todos sejam banhados no sangue de Jesus de Nazaré e fiquem mais alvos do que a neve. E a igreja que é soberana diz amém. Quem estiver mais perto deles, dê um abraço neles. Vocês que estão com a mão no local da enfermidade, feche os olhos. Senhor, eu seria um falastrão se eu falasse sobre os dons e não invocasse a manifestação deles. Eu acredito que o Senhor batizou com o Espírito Santo nessa noite, que o Senhor renovou muitos que há muito tempo não falavam em línguas. Agora, Senhor, mostra que o Senhor ainda é Jeová Rafá, o Deus que sara todas as doenças. Se houver alguém entre nós, ó Pai, oprimido por um espírito de enfermidade, e esse espírito está na pessoa porque ela comeu comida sacrificada a ídolos sem saber, Senhor, do jeito que a obra de feitiçaria entrou pela boca, faz sair pela boca, meu Pai. Coloque o seu dedo, ó Pai, no estômago deles. Faz eles vomitarem aquilo que comeram e não prestava. Obra de feitiçaria, eu te ordeno, sai! Sai! Solta ela! Solta ele! Ah, meu Deus. A igreja orando, tem pessoas vomitando isso. Coloque a mão na cabeça dela, irmã. Coloque a mão, querida irmã, coloque a mão na cabeça dela. Isso. Coloque a mão na cabeça. Sai! Eu estou te ordenando, espírito de enfermidade, solta ela! Solta ele agora! Pessoas estão caindo, não deixe elas se esborracharem no chão, só deite elas e solte. Pai, transforme este ginásio em um centro cirúrgico. E onde houver alguém doente que precisa de uma intervenção cirúrgica, onde houver alguém que precisa de um transplante, Pai, anestesia a pessoa. Põe para dormir enquanto o Senhor faz a cirurgia. Agora! Agora! Olhos abram-se, ouvido eu te digo, Éfrata, abra-te, ossos sejam recuperados, osteoporose desaparece, Senhor, restaura os ossos, Senhor, arranca agora todas as enfermidades nos ossos, Senhor, troca o coração, troca os rins, troca os pulmões, arranca os caroços dos seios dessas mulheres, tira os cancros, limpa o cérebro, limpa a pele, toca na raiz do cabelo para que ele não caia mais. Pai, faz uma obra completa, limpa da planta dos pés ao alto da cabeça agora, agora, agora. Senhor, visita a casa deles, visita os hospitais. Não interessa se estão aqui em Breves ou em alguma cidade do estado ou outro estado do país ou fora do país. No mundo espiritual não há distância. Cura os enfermos. Cura os enfermos. Cura. Todos os que creem na cura, tire a mão do local da enfermidade como se você estivesse arrancando. Jogue no chão. Pisa em cima e dá um grito de glória a Jesus.
igreja do arrebatamento. Uma igreja viva, poderosa e cheia do Espírito Santo. Amém, igreja? Para terminar, quem mandou sentar? Eu estou em pé há mais tempo que as senhoras e estou mais velho que as senhoras. De pé todo mundo, pega na mão de quem está do seu lado para a gente terminar. Essa aí mesmo. O Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e arrebatados seremos e estaremos para sempre com o Senhor Jesus dos aires. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti. Se ao teu lado estou,